Nós estamos aqui de novo com você para esse propósito de abrirmos a palavra junto, a palavra do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. O nosso objetivo não é, de fato, falar de religião, que cada um tem a sua, mas é conhecer o Evangelho da graça, que não tem nada a ver com religião. E nós esperamos muito que você, se for da sua vontade, for isto o propósito, nos ajude na divulgação, através dos meios de comunicação. Vão aparecer aí os links e você achar por bem, como um parceiro nesse projeto, divulgue, passe adiante para que o maior número de pessoas tenha o conhecimento das virtudes de Cristo, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode ser um aliado nesse processo. Contamos com a sua participação, esperamos já poder conversar e desejamos que Deus nos dê graça na elaboração e no pensar e no ouvir juntos. Até já. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nosso propósito neste programa é sempre olhar a palavra de Deus. O mundo hoje tem muitas opiniões, muitas ideias. Isto aqui pulula por todo lado, uma gama enorme de pensamentos, mas nosso objetivo aqui é olhar o que Deus diz na sua palavra, para que nós encontremos um lugar firme, não uma espécie de piso falso. Mas nós temos aqui aberto a carta aos Efésios nesses programas. Já alguns programas a gente vem falando sobre o Evangelho de Cristo através da carta aos Efésios e da maneira como nós devemos andar. Eu faço sempre uma pequena recapitulação do que foi falado anteriormente, para que a gente tenha uma conexão, porque mesmo sabendo que os programas são módulos próprios, eles estão, de certo modo, interligados. O apóstolo Paulo, escrevendo de Roma, possivelmente na prisão, ele está falando de Cristo e do Evangelho de uma maneira positiva. A igreja de Éfeso, uma igreja na Ásia Menor, que ele foi aquele que fundou aquela igreja, para mostrar que eles precisavam de um substrato, de uma coisa sólida, segura. E ele fala de modo muito propício sobre o Evangelho em 3 palavras básicas e 3 verbos: o verbo sentar, o verbo andar e o verbo firmar. Cada um deles tem um tempo de elaboração. O sentar significa o que nós ganhamos em Cristo pela obra que Ele fez, o descanso da obra do Calvário, da obra eterna de Jesus para nos salvar de nós mesmos. Depois ele fala da maneira de como nós vamos andar na fé cristã.
qual é a nossa peregrinação, como é que nós vamos, qual é a nossa ética, qual é a nossa etiqueta, o nosso modo de falar, de andar, de agir neste mundo tão conturbado. E nós temos ficado aqui no capítulo 4 já há uns 3, 4 programas, vendo que o meu modo de andar vai refletir o caráter de Cristo. E nós vimos no programa passado como o apóstolo fala sobre deixando a mentira, deixando a idealização, deixando a ficção, aquilo que a gente imagina que não é, por causa da nossa carência. Nós precisamos falar e viver a verdade uns com os outros, porque somos amados por Deus, Deus nos amou, e nós podemos até nos irar diante da indignidade, das indignidades do mundo, mas não podemos ficar amargurados, indignados sim, mas irados permanentemente e vivendo esta realidade, não. Não dá lugar ao diabo que quer nos escravizar nesse cabresto de amargura. E ele fala sobre aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí ele vai mostrando que nós podemos matar a pessoa, podemos destruir uma pessoa com a nossa voz, com a nossa palavra, com a nossa entonação, com o nosso modo de falar, com a ira, com a raiva, mas também podemos falar para a edificação. E nós paramos nestes 4 coisas que ele havia falado, e hoje a gente quer andar um pouquinho mais quando ele diz: e não entristeçais, versículo 30 do capítulo 4, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se eu viver uma vida ligada a uma mentira que eu não preciso viver mais, idealizada, se eu viver uma vida passando os outros para trás, se eu viver uma vida acusando as pessoas e criando um problema contra elas, se eu viver uma vida, eu vou simplesmente acabar falsificando esta experiência e eu vou entristecer o relacionamento do Espírito Santo. Não haverá um afeto, uma relação afetuosa com o Espírito Santo, mas vai gerar um conflito. Não há conexão. É como se fosse um plug que está azinhavrado, que está ali oxidado. E você pluga, mas a energia não passa. E o apóstolo vai levantar aqui uma série de coisas que acabam entristecendo. Essas coisas são como que corrosivas na vida de uma pessoa e ela acaba tirando a nossa integralidade, a nossa inteireza, e nós começamos a ficar esquizofrenizados, divididos, fracionados e consumidos por estes sentimentos. Não me entristeçais o Espírito Santo, aquele Espírito que, como cristãos, veio como selo para o dia da redenção. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para dizer o seguinte: nós fomos salvos em nosso espírito
pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vindo vivificar o nosso espírito que estava morto em delitos e pecados. Nós estamos sendo salvos em nossa alma por meio da vida de Cristo que foi implantada em nós pelo Espírito de Deus, e nós seremos salvos um dia deste corpo que se corrompe, que envelhece. E este dia é chamado o dia da redenção, quando todo o nosso mundo e nossa natureza será restaurada, será regenerada. Este mundo está num processo de entropia, de envelhecimento, de caducidade, mas Deus tem algo para ele que transcende a nossa compreensão, e haverá um novo tempo. Mas eu preciso, durante este processo de salvação da minha alma, não entristecer o Espírito Santo de Deus, não criar obstáculos. Eu preciso ser transparente, abrir-me por causa da obra de Cristo que foi feita. Então ele vai dizer aqui no versículo 30, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E o verso 32 ele disse: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora nós vamos começar aqui a pensar algumas coisas que precisam ser consideradas. Desde que eu não entristeça o Espírito Santo e me abra, eu preciso ganhar revelação nesta questão que gera amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e que gera malícia. Eu acho que começa com a malícia. Vamos de trás para frente. A malícia é aquele estado interior que deixa a pessoa com uma pimenta, com alguma coisa para provocar. E isto acaba gerando algo que é a forma de produzir um discurso injurioso contra o bom nome de alguém, a boa conduta. Na malícia, nós implantamos uma fala sutil que venha, de alguma maneira, ferir, magoar alguém. E isso pode provocar aquilo que Paulo vai usar de gritaria. Gritaria, que é aquela forma agressiva da voz, aquela forma que já vem com a ironia desse discurso cheio de malícia, para produzir um estado que Paulo vai usar aqui de ira ou de irritabilidade. E essa irritabilidade acaba gerando a cólera, e a cólera produz a amargura. Ele começa de dentro para fora e nós fomos de fora para dentro. Ele começa a olhar a ideia da amargura, que é o estado em que ficou, no final das contas, culminou esse processo. A malícia produzindo esse discurso de irritabilidade. Isto gerou uma voz agressiva que produziu ira, e aquela ira foi até o campo da cólera,
e a cólera implantou a amargura e a pessoa agora é um refém, é um escravo de um modelo de pensamento que lhe mantém completamente prisioneiro de segurança máxima. Mas o Espírito Santo é poderoso para nos trazer a liberdade. Eu agora vou parar um instantinho aqui e a gente vai falar de como esta obra pode ser tratada por Deus em nós. Já já que nós voltamos. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós já indicamos esse livro aqui uma vez, mas o que é bom a gente sempre indica. A gente de vez em quando vai voltar a alguns livros que valem a pena. E esse aqui, A Lei da Liberdade na Vida Espiritual, é um livro de Evan Hopkins. Foi um engenheiro que foi convertido pelo Senhor e que o Senhor trabalhou muito com ele na revelação desta vida espiritual mais profunda. E nós gostaríamos que você, se gosta de boa leitura, vale a pena encontrar este livrinho para trabalhar com a sua vida espiritual. A gente estava falando sobre a questão da provocação que vem da malícia. A malícia, ela gera um estado de irritação, que há um discurso malicioso por trás que gera gritaria, e essa gritaria vai acabar em ira, e essa ira implanta uma cólera, essa cólera não tratada acaba virando uma amargura. Mas Deus precisa nos libertar disto. E o apóstolo Paulo diz que isso é possível pela obra que Cristo fez. E ele disse, a maneira de andar nosso não é com estas coisas da alma, mas sim, antes sede uns para com os outros benignos. Aí ele vai usar aqui, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. E ele começa chamando a atenção para esta palavra benignos, que nós estamos aqui olhando, o versículo 32 do capítulo 4 de Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos é uma pessoa que serve, própria para ser usada. É virtuoso do bem, que realiza, que é maleável, que é fácil de levar, que é gentil. Sede uns para com os outros, capazes de entender. E isso é possível. Por que é possível? Porque Cristo nos substitui.
no lugar de Adão, o Adão implicante, vem viver Cristo. Em lugar daquela lagarta destruidora e consumidora, vem viver a vida da borboleta. Em lugar de ego, vem viver Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede uns para com os outros benignos. E a outra palavra que ele vai usar aqui é compassivos. É ter fortes entranhas. Compassivo é ter o interior capaz de suportar as adversidades, a compaixão. É você se solidarizar com a vida do outro. Quando nós vivemos só para nós, para nossa própria satisfação, nós acabamos nos perdendo dentro da ilha de nosso próprio ser. Mas quando nós saímos e vamos para um relacionamento de doação, a parte da nossa própria agenda, a gente sai para servir, sendo compassivo com a dor do outro, chorar com o que chora e celebrar com o que se alegra também, que é mais difícil. É mais fácil para nós a gente ir num velório e chorar com o dono do defunto, do que você ir num banquete e celebrar com o dono da festa. Por que é mais difícil? Porque nós não gostamos do sucesso alheio. Isso é uma coisa do pecado. Nós preferimos ficar no sentido mais compassivo com a dor do que participativo com a alegria. Mas esta palavra aqui, compassivo, ela tem uma ideia de um coração benevolente, um coração que tem condições de suportar não só a dor, mas também a festa, não só o velório, mas também o banquete. Suportar isto com um estado de incentivo, no caso do banquete. E a outra palavra que ele vai usar, ele usou aqui, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros. E esta é a palavra mais difícil aqui, porque eu não tenho capacidade de perdoar. Graças a Deus que eu não tenho, porque senão eu ia ficar orgulhoso do meu perdão e aí isto ia infectar a minha benevolência e a minha benignidade. Eu ia ficar muito soberbo. E ele diz, perdoando-vos aos outros, assim como, ou tal como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão, do ponto de vista cristão, ele é uma consequência daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. O perdão é algo que nos é doado. Num dos nossos livros eu conto a história de uma médica que eu fui visitar uma vez no Hospital do Câncer. Ela estava em estado terminal e nós estávamos conversando e eu perguntei para ela quando foi que aquele câncer começou, se ela tinha noção. E ela me disse que deveria ser uns 3 anos e meio. E eu perguntei se havia alguma coisa ruim por ali por perto, se já tinha acontecido alguma coisa que lhe causasse amargura. Então ela me falou da sua separação, e que tinha sido uma separação muito traumática.
e ela fez uma comparação que quando você cola duas folhas de papel, uma branca e outra vermelha, papel sulfite, e depois que ela seca, você tenta separar uma da outra, os pedaços da vermelha ficam na branca e os pedaços da branca ficam na vermelha, ficam grudados. Ela disse, é assim que eu me encontro. Os pedaços do meu marido estão grudados em mim. Eu disse, bem, aí a gente pode ver que por trás disso esteja a etiologia ou a causa deste câncer. Pode ser alguma coisa de amarguras profundas. E nesse propósito eu comecei a falar sobre a obra de Jesus Cristo. E falamos ali, fomos fazer uma oração. E eu disse, agora se a senhora quiser orar comigo, pode até repetir as palavras, não como papagaio, mas se for verdade. E eu comecei a fazer uma oração e num determinado momento eu disse, com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido. E ela parou a palavra e trancou o queixo e disse, eu não consigo. Eu parei de orar e disse, não diga eu não consigo, diga eu não quero, porque eu quero morrer de câncer, eu quero viver assim, porque isso aqui me traz uma certa capacidade de controle dos meus sentimentos. Ela disse, não, eu não consigo, mas a história encurtando, depois que nós mostramos que ela não conseguia mesmo, porque ela não tinha, mas eu não estava lhe pedindo para ela perdoar com o seu perdão, mas com o perdão de Jesus. Ela disse, mas aí é muito fácil. Eu digo, mas é fácil mesmo, o evangelho não é difícil, a religião é difícil. Eu não tenho dinheiro para comprar um avião, mas se um milionário quiser colocar isso, porque ele quis colocar isso na minha conta, e eu posso comprar esse avião. Eu não tenho capacidade de perdoar, mas se Deus em Cristo me colocar o perdão, eu vou perdoar em nome de Jesus. E foi muito precioso ver como o Senhor operou naquela médica. E passados uns dias, alguém que tinha me levado lá disse, a doutora fulana teve alta. Eu pensei que ela tinha ido para morrer em casa, mas segundo depois, conversando com o seu médico oncologista, ele disse que existe uma quimioterapia interna. No momento em que foi liberado o perdão, as células 180, que são umas serial killers, começaram a fagocitar as células cancerígenas que estavam dentro dela. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. O perdão não é alguma coisa facultativa, não é um opcional. O perdão é um imperativo. Perdoando-nos uns aos outros, nós não podemos viver vidas saudáveis, amargurados de espíritos. E como nós não temos competência para isso, nós recorremos aos recursos de Deus para perdoar aqueles que nos ofendem. E quando nós, pela graça de Deus, perdoamos, nós nos tornamos libertos. Queridos, o Evangelho é bom e nós esperamos ver você num outro programa e que Deus abençoe ricamente a sua vida, você ganhe essa dimensão. Nós estamos pedindo de coração para coração para que você ganhe a dimensão da suficiência de Cristo, o Cristo que instaura em nós uma vida capaz de perdoar, de amar, com o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Até o próximo programa.